No Aeronotícias de hoje, governo abre consulta pública para entender falta de novas companhias aéreas no Brasil. Quais os motivos, hein? O que vocês acham? E os Estados Unidos eliminam regras que exigem compensação aos passageiros por atrasos em voos. E aí? Vai atrasar? Vai ter indenização ou não vai? Vamos ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E em menos de 90 segundos, passageiros evacuam Airbus A220 após retorno de emergência. Olha aí, gente. Mais uma evacuação de emergência, olha aí, ó. Foi rápida, não foi? O que vocês acham aí? Vamos falar sobre isso também. E a formatura da turma 223 de comissários da Latam. Notícias oriundas, todas elas do portal Papo de Galley, tá, gente? Portal de notícias da aviação. Excelente, vale a pena aí. E estamos começando agora mais um Aeronotícias. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E o governo abre consulta pública para entender falta de novas companhias aéreas no Brasil. Olha só. Então o governo federal, gente, através da Secretaria de Reformas Econômicas, né, do Ministério da Fazenda, abriu na segunda-feira, a gente até falou sobre isso aqui, né, uma tomada de subsídios, número 01/2025, que busca identificar aí os motivos que dificultam a entrada de novas companhias aéreas no Brasil e avaliar soluções para aumentar a concorrência no setor. Tem que rir, né? Olha, eu vou te falar. Eu vou resumir com uma palavra quais são as dificuldades do setor aéreo no Brasil. Todas as dificuldades. Não só no setor aéreo, tá, pessoal? Em todos os setores da economia. Se você tem dúvidas, monta um negócio, né? Tenta montar um negócio, tenta montar aí uma empresa que você vai ver quais são as dificuldades no Brasil. Presta, amigo, só. Então, pessoal, não é difícil o governo saber disso, né? Ele sabe disso, né? Mas é mais para enrolar, para postergar. E eles querem avaliar soluções para aumentar a concorrência no setor muito simples. Diminuir impostos, diminuir as regras que são esdrúxulas, regras que não servem para nada, ou seja, simplificar o setor, diminuir aquele monte de aparato regulatório que não serve para nada. Eu vou dar um exemplo. Escola de comissário de voo, gente. Eu passei 15 anos brigando com a burocracia do DAC. Pra vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia. Do DAC e depois da ANAC, tá? Às vezes eu falo DAC, sai DAC, mas eu penso ANAC, sai DAC. Olha só, a ANAC, ela, quando mudou o RBAC 67, olha que incrível. Para você tirar o certificado médico aeronáutico, você tinha que estar matriculado em uma escola. Certificado médico aeronáutico de comissário. Você tinha que estar matriculado em uma escola. E no regulamento da escola, da ANAC, para você estar matriculado em uma escola, você já tinha que ter o certificado médico aeronáutico. Olha que coisa louca. Dá para entender? Para você se matricular, você tem que ter o CMA. Só que para você ter o CMA, você já tem que ser matriculado. Como é que fica, gente? Aí você vai falar com a ANAC, você vai mostrar para eles, né? Lá na época, agora tá muito melhor. Você vai mostrar para eles ainda ficavam bravos. Como não? Você que não tá entendendo. Não, meu amigo, tá escrito aqui. Como é que o meu aluno vai fazer matrícula se ele não tem o CMA? E como é que... Aí o Hospital da Aeronáutica, que era feito no Hospital da Aeronáutica, não tinha essas clínicas credenciadas, como é hoje, médico... Não, eram menos de 15 clínicas no Brasil, hospital militar. Você ia lá, ainda tinha... O pessoal ainda te esculhambava, né? Era um hospital militar, gente, hospital da Força Aérea. Entendeu? Então, e não era barato, você tinha que agendar, e para você agendar, você tinha que mostrar a sua inscrição na escola, a sua matrícula na escola. Teve uma época que a própria escola tinha que agendar para você. Entendeu? Então foi uma briga de 15 anos. O curso de despachante operacional de voo, o tal do
estágio, tinha que fazer um estágio na empresa aérea. Só que a lei do estágio mudou. A lei do estágio mudou e aí nenhuma empresa aérea vai dar estágio para aluno de escola de aviação, porque esse nome estágio ele passou a ter uma lei própria. E aí ninguém mais formava DOV dentro da legislação no Brasil. Então é um enganando o outro. É um dando pernada no outro. É a ANAC dando pernada na escola, a escola dando pernada na ANAC, os dois dando pernada no aluno, e era assim que funcionava. Ou seja, são regulamentos que ninguém consegue entender, né? E aí eles inventaram depois o tal do CIAC, Centro de Instrução de Aviação Civil para Comissário de Voo, né? E as escolas tiveram que investir, contratar, um monte de burocracia inútil. Lá em 1999, 2000 era muito mais simples, muito mais fácil. Só veio burocratizando, só veio encheção de saco. E aí todo mundo foi lá, investiu, fez, aí de repente os caras não precisa mais. Isso já aconteceu no passado, com o curso de piloto privado. O curso de piloto privado, não porque tem que ser piloto, porque tem que ser comandante, porque tem que ser piloto comercial. Aí de repente não precisa mais de curso de piloto privado. Isso lá em 2000, 2001, né? Então, outra coisa, essa encheção de saco inteira aí de CMA para aluno, para que você vai pedir CMA para aluno? A gente falava para a que não precisa, é aluno, é estudante. Não, mas para fazer a parte prática do curso, a sobrevivência, tem que ter o CMA. Para quê? Para quê? Isso aí é para voar. Não era mais fácil pedir para o aluno um atestado médico de qualquer médico, do convênio? Aí ele vem e fala, ó, tô apto a fazer atividade física, igual você tira para entrar na piscina. Não é mais fácil fazer isso? Não, tem que fazer o CMA. Aí de repente, não precisa mais do CMA. Porque né, a gente falava com eles, explicava, uma hora, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né, gente? Então, o Brasil é assim em tudo. Você vai montar qualquer negócio, um borracheiro que for, você não consegue tirar licença, não consegue tirar o alvará, o fiscal vem, vai te multar porque a cor da sua entrada, o ângulo da sua guia tá errado. É assim que funciona. Então, isso aqui, ó, eles sabem o motivo, é chovendo molhado, não vai dar em nada hoje, dia 7 de setembro, não vai dar em nada. Então, parabéns à independência do Brasil, né? A independência que você não consegue ter nada que é brasileiro para você viver. É tudo importado, tudo estrangeiro. Cartão de crédito, empresa aérea, avião, motor de avião, carro, moto, celular, tudo. Computador, programas de computador, software, tudo de fora. Mas independência, tudo bem. Vamos lá. Aviação, foco, vamos lá. Então, gente, eles sabem os motivos, mas eu vou escrever um monte de coisa nessa tomada de subsídios para ver o que vai dar, né? Para ver o que vai dar. Quem sabe daqui uns 20 anos ou 10 anos, né? Como demorou lá o estudo para mudar o RBAC 63, que é uma coisa muito complexa, né? O mundo inteiro faz e a gente estava estudando como fazer, enfim, que é o RBAC 63, para quem não sabe, é a formação do comissário de voo, né? Eles estudaram 10 anos para simplesmente agora vão fazer igual o resto do mundo inteiro faz. É um estudo top, né? Mas enfim, vamos lá. Então, convido a todos aí a participarem para a gente dar belas e tristes gargalhadas juntos, né? Porque a gente, infelizmente, isso aqui tudo, eu tenho certeza que não vai dar em nada, né? Bom, agora nos Estados Unidos, olha só a diferença. Por que, gente, eu falo a diferença? Porque lá na China, por exemplo, o pessoal lá trabalha muito, porque eles querem dominar o mundo. Eles querem passar na frente. Então as pessoas da China hoje estão ganhando mais do que... Eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China. E eles conseguem ganhar mais do que o Brasil, que tem o mesmo território praticamente, com 200 milhões de pessoas. O brasileiro não consegue ter uma renda parecida com a do chinês, que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá para alimentar, né? Para ter saúde, educação, ensino, lazer. E lá, a faixa onde as pessoas moram, onde é possível que as pessoas vivam, né, é muito menor que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, praticamente, o Brasil inteiro é habitável, né? Não tem terremoto, não tem furacão, não tem maremoto, não tem vulcão, não tem nada disso, né? Então, e nos Estados Unidos ainda é a primeira economia do mundo. A segunda economia do mundo é a Europa. A terceira é a China. Se você somar os países da Europa, a economia ainda é maior que a da China, né? A terceira é da China. Mas a China quer chegar junto e os Estados Unidos não quer perder a posição. Quer manter. Acordou. Olha aí, ó. Estados Unidos elimina regras que exigem compensação aos passageiros por atrasos em voos. Por quê, gente? Mas não vai isso aí. Gente,
Você quer ser competitivo? Você tem que ser, tem que se arriscar. Você tem que ser agressivo. Olha só a agressividade, ó. A administração Trump anunciou que irá revogar as regras estabelecidas pela administração Biden, que exigem que as companhias aéreas compensem os passageiros em caso de atrasos e cancelamentos não relacionados a condições meteorológicas. Só um adendo, no Brasil, até condição meteorológica a empresa tem que pagar, tá? A empresa não tem nada a ver com São Pedro, mas a empresa tem que pagar, tá? A medida foi publicada no dia 4, em um documento regulatório, né? O plano proposto pela Casa Branca durante a administração Biden obrigava as companhias aéreas a pagar um mínimo de $200 a passageiros por atrasos domésticos de pelo menos 3 horas. Para atrasos que variavam de 6 a menos de 9 horas, a compensação variava de $375 a $525. Então, acabou. Toco. Não vai ter, né? E acima de 9 horas, né? Aumentavam para $750 até $775. Então, além disso, o plano incluía a realocação gratuita de outros voos, uma medida considerada um avanço significativo para viajantes que sofriam interrupções devido a falhas nos sistemas de computadores das companhias aéreas. Gente, o que acontece? Isso aí é para, digamos assim, para desafogar as empresas aéreas. É lógico, tem que ter bom senso. A empresa não pode, digamos assim, abusar, mas atrasos acontecem. Avião não é pastel. A empresa não pode ficar na correria, no medo. Temos que consertar o avião rápido porque se atrasar vamos ter que pagar a indenização. O mecânico tem que trabalhar com tranquilidade, sem o chefe, o supervisor ali, ó, dando espetada nele para ele ir rápido, porque senão a empresa vai ter prejuízo. Porque um voo, qualquer coisa que saia da normalidade, o voo já tem prejuízo. O voo só tem lucro se tudo der certo. Tudo. Se der um atraso, perda de conexão, passageiro atrasado, alguém se machucar, enfim, turbulência, qualquer coisa que der, e tiver atraso, e tiver alguém machucado, e tiver que chamar a ambulância, enfim, o voo já vai ter prejuízo. Então a aviação é no fio da navalha, né? Então essas medidas, elas desafogam as empresas aéreas. E a empresa aérea americana, ela não tem tantos problemas jurídicos como as brasileiras. Como eu sempre falo aqui, quase 100% de todas as medidas judiciais contra companhias aéreas é no Brasil. Quase 100%, 98% e alguma coisa, quase 99%. É um absurdo. Por isso que ninguém quer vir para o Brasil. A outra notícia lá não era as dificuldades? Por isso que ninguém quer vir para o Brasil. Empresas têm medo de vir para o Brasil, né? É igual companhia de cruzeiro. Para você viajar de cruzeiro. O Brasil tem um mar lindo, maravilhoso. A gente gosta de encher a boca para falar, né? Que o nosso mar é maravilhoso. É lindo, é lindo. Ué, pega aí um cruzeiro para viajar de cruzeiro pelas praias lindas, maravilhosas do Brasil. Não tem. Por quê? Porque as empresas de cruzeiro no Brasil não tem nenhuma. Nenhuma. Tem que vir de fora. A Independência, né? Tem que vir de fora. Tem que vir MSC, Costa, Royal Caribbean, Carnival. Qualquer uma dessas aí de fora. Norwegian. Enfim, essas de fora tem que vir aqui pro Brasil quando sobra um navio lá. Elas vêm? Não vêm. Muito raramente, na época da alta temporada, elas mandam uns 2, 3 navios ali. A Royal Caribbean já falou que não vem mais. Por quê? Porque é muita dificuldade, né? Isso porque a gente não tem problemas meteorológicos aqui, não tem furacão que nem tem no Caribe. E no Caribe tem centenas de navios, né? Quase todos os navios de cruzeiro estão no Caribe, aqui nas Américas. E o Caribe é tão mais bonito assim que o Brasil, que as praias brasileiras? Claro que não, né? Então é a mesma coisa, as empresas não vêm para cá. Da mesma forma que empresa de cruzeiro não vem para cá, da mesma forma que empresa de aviação não vem para cá, enfim, né? E a tendência é as empresas irem embora, né? Do jeito que nós estamos. Então, excelente notícia aí, excelente medida do governo. Mas o passageiro não vai ser beneficiado. O passageiro, se ele tiver, já existem as regras, ele entra lá, ele só não vai receber esse valor que já tinha sido estipulado pelo atraso. Se você está fazendo um voo, uma viagem, onde você não pode atrasar, não pegue o voo em cima da hora. É igual andar de moto. Quem anda de moto sabe, se você andar de moto com pressa, você vai bater sua moto, vai cair de moto e vai se machucar e vai ir para o hospital, na melhor das hipóteses. Nunca saia atrasado de moto. Nunca saia atrasado quando você for viajar de avião, tá? Porque avião tem meteorologia, tem problema no avião é uma máquina, pode atrasar. Então, nunca saia atrasado. Se você tem um compromisso inadiável, vai um dia antes, ou vai 2 dias antes, né? Porque é inadiável o seu compromisso. Você não pode contar com a sorte e depois vai colocar a culpa na empresa aérea, porque o avião deu problema. O avião pode dar problema. A meteorologia pode virar, né?
Então, tá certo, é assim. E nos outros países também é assim, gente. Europa, Ásia, não tem essa frescura. Atrasou o voo, tem que dar chupeta, mamadeira, tem que dar comidinha. Não é nada, não é assim não. Azar, azar, né? Aqui a gente tem essa mania de tratar o passageiro como uma pessoa hipossuficiente. Engraçado que na rodoviária não é assim. No ônibus urbano você fica mofando no ponto de ônibus lá, ó. Não é assim, né? Só que na aviação não. Na aviação no Brasil tem que ser, né? Bom, vamos lá. E em menos de 90 segundos, passageiros evacuam o Airbus A220 após retorno de emergência. Olha aí, ó, fez um pouso de emergência em menos de 90 segundos. Por que sempre falam 90 segundos? Porque a legislação, a aeronavegabilidade, né, o anexo 8 da ICAO e o anexo 6, que fala de operação de aeronaves, eles estipulam que o avião ele tem que ser capaz, um avião que leva acima de 19 passageiros, gente, ele tem que ser capaz de ser evacuado em, no máximo, 90 segundos, utilizando metade de suas saídas e utilizando apenas a iluminação própria do avião. Então, se for de noite, por exemplo, e se metade das saídas não abrirem, né, por algum motivo, a outra metade, com a iluminação da própria aeronave, tem que ser capaz de todos saírem do avião em menos de 90 segundos. Não é em 90 segundos, é em no máximo 90 segundos, tá? Eu vejo gente falando aí, não, que tem que ser em 90 segundos. Ah, então vamos lá, vamos cronometrar o tempo que vocês vão sair. Tem que dar 90 segundos. Claro que não. É em no máximo 90 segundos, tá? Então, ó, um Airbus A220, né, ele era... Esse modelo de Airbus, ele era da Bombardier, né? Ele era fabricado pela fábrica canadense e a Airbus comprou. Agora é chamado Airbus A220, é um belo avião, tá? Da Air Canada precisou realizar um pouso de emergência no aeroporto internacional de Denver, nos Estados Unidos, no último dia 31, pouco após decolar rumo a Toronto, no Canadá, né? Tinham 117 pessoas e 5 tripulantes, então 2 pilotos, 3 comissários, né, que foram evacuados em menos de 90 segundos, conforme está estipulado na norma, né? Com a ajuda, obviamente, dos comissários de voo, que é para isso que eles estão lá, para garantir a segurança e eficiência dos passageiros em condições normais e, no caso aí, em condições de emergência, né? Apenas um passageiro sofreu ferimentos leves, que isso pode acontecer, às vezes na evacuação, o pessoal não está acostumado a fazer exercício físico, porque é uma correria. É correria e confusão. Quem vai organizar essa correria e confusão são os próprios comissários de voo. Para isso eles têm o treinamento, né? Então, isso aí ocorreu às 8 horas da manhã, né? Quando o avião partiu da pista 34 Lima. A aeronave chegou a atingir 18.400 pés. E logo os pilotos decidiram retornar a Denver após relatos de cheiro de fumaça na parte traseira da aeronave. Cheiro de fumaça a bordo é um fudevu de rebuceteio, tá, gente? Tem que sair vazado, tem que achar a fumaça, achar o motivo do fogo, avisa o comandante, ó, tem fumaça aqui, e o cara vai tentar pousar, porque você não sabe de onde está vindo aquela fumaça. E o ditado diz, né? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Então tem que pousar o mais rápido possível. Foi o que ele fez, né? Saiu batido ali. Após cerca de 35 minutos de voo, a aeronave retornou à origem. A evacuação foi realizada por meio dos escorregadores de emergência nas portas dianteiras, traseiras e pelas asas. Segundo testemunhas, a maioria dos passageiros não retirou a bagagem de mão, o que facilitou a operação. Ainda bem, né? O pessoal deixou a bagagem de mão. Facilitou a operação. Olha, eu acho que em breve é possível que seja proibido levar bagagem dentro do avião, hein, gente? Porque tem muito caso aí de gente que quer descer com bagagem de mão. Isso aí causa fatalidade, tá? Como já vimos. Então, vamos ver. E outra coisa, nós tivemos um caso similar a esse em Riad, na Arábia Saudita, em 1980. Eu acho que o nome do voo era o Saudi 163, tá? Saudi, da Saudi Arabian Airlines. Um Tristar, aconteceu similar isso aqui, tá? Só que tinha fumaça, tinha fogo, e infelizmente não evacuaram, não fizeram nada disso, para vocês verem como isso aqui é importante. Como esse procedimento foi exemplar. No caso da Saudi Arábia, todos pereceram, não sobrou nenhum. 301 ficaram a bordo, fritando dentro do avião, gente, tá? Então depois, se eu não me engano, essa... Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo.
Saúde 163. Se você quiser pesquisar aí, ó, procura aí depois Saúde 163. É esse voo mesmo, deixa eu ver a data. Deixa eu ver a data que foi. É um caso conhecido, tá, gente? Foi em 1980, ó, 19 de agosto de 1980. Então fez aí 45 anos, né? E é um caso emblemático da aviação, triste. O avião pousou, aconteceu a mesma coisa, ele pousou, tocou no solo, mas houve uma confusão tremenda ali e a aeronave não foi evacuada. E aí não foi evacuada, os bombeiros já chegaram jogando espuma, aí depois ninguém mais achava onde estavam as portas da aeronave para poder abrir por fora, ninguém abriu por dentro. Depois de quase meia hora conseguiram abrir a aeronave por fora, pegando fogo lá dentro. Quando abriram, não tinha mais ninguém para contar a história, tá, pessoal? Foi um caso triste demais, tá? E aí foram fazer a investigação, os três pilotos, piloto, copiloto e mecânico de voo, tiveram dificuldades na fase lá de treinamento, os comissários também, alguns deles tiveram dificuldades, e aí nesse voo juntou todo mundo, né, que teve dificuldade, e aí o negócio não andou direito, tá? Então, várias recomendações de segurança foram implementadas, e é por isso que os processos seletivos, eles visam uma boa capacidade de comunicação e execução. Um dos motivos para as empresas cobrarem essa capacidade é o acidente que aconteceu lá em 1980 com esse TriStar, que era um avião muito maior que esse A220, um avião que cabiam, né, 350 pessoas. Nesse voo tinha 301 a bordo e não sobrou ninguém, tá, pessoal? Foi um dos maiores acidentes da história da aviação e o avião pousou com todo mundo vivo, né? Triste, né? Saber disso, né? Então, parabéns aí à tripulação do Air Canada, né? Fizeram os seus procedimentos de forma correta e, em função disso, tudo deu certo. A empresa que selecionou, que treinou, que deu treinamento e depois o pessoal executou o seu treinamento de forma satisfatória. É para isso que eles estão lá e isso significa que as lições do do Saúde 163 lá em Riad foram aprendidas, né? E, por falar em comissários de voo, a formatura da turma 223 de comissários da Latam. Olha que maravilha, gente. Se você tem dúvida em relação a ser comissário, eu tô vendo a foto aqui, ó. Eu vejo gente de todas as nuances, né? Todas as idades, enfim. É uma satisfação ver esse pessoal se formando. Eu tenho certeza que eles estão realizando o sonho da vida deles. Eles vão poder viajar pelo Brasil, conhecer aeroportos, conhecer cidades, hotéis. Eles vão ter um estilo de vida aí que eu tenho certeza que eles sonharam por esse momento. E parabéns a todos eles. A gente vê no rosto de cada um aí a alegria de poder estar começando essa nova jornada na vida de cada um. É muito gratificante, né? E como eu dou treinamento para comissário de voo, treinamento para comissário de voo há 27 anos, né? Toda vez que a gente vê essas fotos, a gente fica feliz e fica até emocionado, né? Olha aí, a Latam, uma das maiores companhias aéreas do Hemisfério Sul, celebrou a formatura da turma 223 de comissários de voo. Muitas turmas, hein? Outro dia estava na 181, né? Hoje já está na 223, né? 181, gente, depois da crise sanitária. Olha só, em 5 anos aí, em 5 anos não, em 3 anos, porque a turma 181 é de 2022. 3 anos, quantas turmas, né? 42 turmas, é isso? Pra vocês terem uma ideia, né? E o ano que vem a previsão é de mais de 1.000, tá? Mais de 1.000 só na Latam. É o que se comenta nos corredores, tá? Então, se você tem intenção de estar numa foto dessa aí ainda o ano que vem, dá tempo? Dá tempo, mas tem que correr. Se você não sabe como funciona a profissão, não tem ideia de como funciona, nós vamos fazer no dia 15, 17 e 18 a imersão para a carreira de comissário de voo. Você vai saber todos os detalhes, como que funciona. Se você tem interesse, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e se inscreve, porque é online e gratuito. Vai ser dia 15, 17 e 18 às 20 horas, evento online. Mas precisa se inscrever, é gratuito. É só você ir lá se inscrever e as vagas são limitadas, né? Porque senão a gente não consegue dar atenção para todos.
A cerimônia marcou não apenas um encerramento de uma etapa de aprendizado, mas também o início de uma promissora trajetória para os novos comissários. Os formandos agora integram o seleto grupo de profissionais que representam a Latam a bordo de suas aeronaves, consolidando a reputação da companhia de contar com equipes bem preparadas e comprometidas. Excelente, né? Além da comemoração, há grande expectativa no setor. Já está prevista uma nova rodada de contratações no início de 2026. Informações internas, olha aí, gente, indicam que o processo seletivo não deverá mais exigir o CCT, Certificado de Conhecimento Teórico, da ANAC, o que reforça a importância de diferenciais competitivos para os futuros candidatos. Exatamente, então você tem que... É lógico, o CCT era um documento emitido pelo governo, ele não existe mais na regulamentação, tá? Então ele deixou de ser cobrado. No RBAC 63 não existe nenhuma menção que exista a possibilidade da própria ANAC fazer essa prova, né? Então a gente fica... não tem mais essa prova. Então as empresas aéreas, a própria Latam, ela já alterou seu programa de treinamento operacional, para selecionar candidatos que não têm a prova da ANAC. Então, se você não tem a prova da ANAC, se você não fez a prova da ANAC, vai ter chance ano que vem? Vai ter chance, porque não existe mais esse documento na legislação, tá? Os próximos meses serão decisivos para quem almeja conquistar uma vaga. Investir em capacitação e ampliar conhecimentos agora é a melhor estratégia para estar preparado quando o processo de contratação for aberto. A previsão é fevereiro do ano que vem, então dá tempo, tem que correr, né? A todos os integrantes da turma 223, desejamos bons voos e muito sucesso em suas carreiras. Ficam também os parabéns à equipe de treinamento da Latam, que mais uma vez demonstrou competência e dedicação na formação de profissionais que carregam consigo o compromisso com a excelência da aviação. Excelente isso aí, palavras da plataforma Papo de Galley, né? Portal de notícias, excelente, e faço dessas palavras aí as minhas também. Então parabéns aí à turma 223 da Latam, de comissário de voo, e a gente encerra por aqui o nosso Aeronotícias. A gente se vê na próxima. E não se esqueça de se inscrever lá na imersão da carreira de comissário de voo. Vale a pena, tá, gente? A gente se vê na próxima. Valeu!